Pessoal, nós vamos contar aqui, então, agora, com a presença de um professor nosso, um professor do IGTI, que vai falar sobre arquiteturas de dados, caminhos possíveis e as melhores práticas. Então, eu vou convidar, né, para poder falar conosco, a partir de agora, o Neilson Crepaldi, que é professor do IGTI e desde 2015 vem atuando no setor de dados. Começou a carreira como cientista de dados e posteriormente migrou para engenharia de dados. É Chief Data Officer na A3 Data e tem experiência de 9 anos como docente de ensino superior. Neilson, tudo bem contigo? Opa! Grande Paulo, beleza? Tudo ótimo. E aí, moçada? Maravilha! Boa noite a todos aí. Pessoal do Data Universe, prazeraço estar aqui com vocês. Boa noite a todos, galera. Bom te receber, Neilson. O pessoal está animado, o pessoal já está aquela vibração. Tenho certeza que já pegaram o copinho de água ali, já deixaram tudo preparado para não sair um momento da frente da tela. Pode compartilhar sua tela aí conosco, Neilson, e aí a gente vai Boa. dar início a essa noite de muito conteúdo, muita informação bacana. Nós vamos ter 2 convidados aqui também, daqui a pouco, logo após o Neilson, muito bons. Mas agora eu deixo vocês com o Neilson para falar sobre arquiteturas de dados, caminhos possíveis e melhores práticas. Boa palestra, Neilson. Pessoal, aproveite Valeu, bastante, mandem Paulo. suas perguntas, porque ao final nós vamos fazer aquela interação bacana no chat e aquele bate-bola para tirar as dúvidas de vocês. Até daqui a pouco. Boa. Valeu, Paulo. Sensacional. Galera, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Data Universe, né? Eu fui contagiado pela alegria da animação da professora Karen aqui, que é um show à parte, né, cara? A cara é massa demais. Ô, gente, boa noite, bom demais. Eu sou Neilson, vamos falar hoje, né? Eu tô super animado para esse nosso momento. É um tema que eu gosto demais, né? Falar de arquitetura de dados é um tema, né, que eu vivo todo dia, né? E a minha ideia, pessoal, para esse nosso talk de hoje é ser um talk bem dinâmico, tá? Então, assim, eu vou fazer uma apresentação. A ideia é que a minha apresentação ela seja breve, porque eu quero deixar algum espaço aí para perguntas, tá? Para algumas perguntas e para que vocês... Eu sei que tem muita gente aí ou que tem interesse nesse tipo de assunto, que é um assunto crítico quando a gente pensa hoje em projetos de dados, né? Pensar arquitetura é um negócio crítico, mas eu sei que tem bastante gente aí também que já trabalha com isso, já lidou com isso de alguma forma, né? Então, a ideia é a gente tentar estabelecer um pouquinho esse diálogo e conversar um pouco sobre cenários possíveis, né? A gente vai falar um pouquinho aqui de algumas possibilidades, tá? O Paulo já falou um pouquinho de mim, pessoal, mas só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, né? Eu sou CDO na 3Data, né? Tenho desempenhado um papel com eles de coordenação dos times de engenharia de dados e análise de dados, né? Atuo de maneira mais transversal, assim, em projetos, e muito nessa pegada que a gente vai conversar hoje, pensando na arquitetura, pensando em implementações, melhores práticas. Sou professor no IGTI, né, e dou aula já há muitos anos, comecei minha carreira na academia dando aula. Tenho doutorado em Sociologia Econômica, né, na verdade eu não sou da área técnica originalmente, né, eu vim da Sociologia, né, fiz mestrado e doutorado na Sociologia, acabei estudando e vindo para a área da tecnologia depois, né? E uma coisa super importante sobre mim, que eu acho legal a gente saber, que eu sou absolutamente viciado em cubo mágico. Eu acho esse negócio um barato, assim, super me representa. Então, para a gente se conhecer do melhor, pessoal, né? Tá aí algumas informações. Deixei um QR Code aí para você com o meu LinkedIn, se você quiser me adicionar, eu vou adorar bater um papo com você e continuar o assunto. Beleza, pessoal? Bom, já vamos falando, então, do nosso assunto aqui da vez, né? Que a gente vai abordar hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o Data Lake, né? Então, a gente vai falar um pouquinho das transformações da arquitetura de dados, né? Pegando desde o BI clássico até a transformação para uma arquitetura voltada para Data Lake e além, né? Vamos falar um pouquinho disso. Vamos falar das camadas do Data Lake ou de como a gente pensa, do que a gente precisa resolver em termos de estrutura para a gente conseguir pensar uma arquitetura de Data Lake, que pensando hoje, gente, em projetos de dados mais modernos, é o que tem de mais moderno e mais comum no mercado. Assim. Difícil você pensar um projeto de dados sem pensar arquitetura Data Lake e afins. A gente vai falar um pouquinho mais.
eu vou apresentar para vocês algumas arquiteturas clássicas de Data Lake, né? E algumas implementações muito baseadas em cloud, né? A partir da experiência que a gente vive, né, no dia a dia das empresas, dos clientes e tal, e alguns novos caminhos, alguns novos direcionamentos que a gente tem visto o mercado andar. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, vamos lá, galera. Então, primeiro aqui, eu queria mostrar para vocês essa figura que ficou famosa, né? Uma figura que está disponibilizada no site do Databricks, que mostra para a gente essa palavra evolução, ela é complicada, né? Melhor seria dizer transformação, mas apresenta, de toda maneira, uma evolução de um conceito de BI lá atrás, que começa com Data Warehouse, nós estamos falando aí finalzinho da década de 80, início dos anos 90, se transforma depois numa estrutura de Data Lake, mais recentemente todos vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, né? Tá muito em voga, está sendo amplamente discutido, que é o Data Lake House, né? Então, o que é isso, pessoal? Lá na década de 90, né? O processamento, o armazenamento e o processamento de dados, ele se dava basicamente pensando em estruturas de dados relacionais, né? Estruturas de dados relacionais. Então, a gente tinha bancos de dados, Oracle, SQL Server, Postgre, enfim, né? Qualquer um daqueles lá que a gente já conhece de mercado. A gente tinha processos de ETL, onde a gente implementava a extração de fontes diversas, ingestão em outras bases de dados que serviriam especificamente para fins analíticos, e depois fazia transformação disso e depois a carga. A gente organizava essa camada final de consumo no que a gente chama de data marts, né? Ou seja, a ideia do DW, mas a gente separava isso um pouco mais por domínios de negócio. Então, podemos pensar que cada setor da empresa ou cada grande área da empresa tinha o seu próprio data mart, né? Com dados ou com análises ou com regras de negócios específicas orientadas aos seus problemas, ao seu dia a dia, aquela parte específica do negócio. E esses data marts iriam suprir, iriam alimentar ali os nossos reports, os nossos BIs, né? Tinha uma estrutura muito específica naquela época. Quais que são os grandes gargalos desse tipo de estrutura, né? Com o advento do Big Data, né? A gente fala muito do Big Data, o Big Data é aqueles 3 Bs originais, né? A gente tem um volume muito grande de dados, uma velocidade absurda de fluxos de dados sendo produzido a todo momento, mas para essa questão específica, o V que nos interessa muito é o V da variedade, né? Então, a gente começa a ter tipos de dados que não se encaixam nesse modelo relacional convencional que a gente trabalhava na década de 90. Então, você começa a trabalhar com imagem, você começa a trabalhar com texto, você começa a trabalhar com áudio, música, enfim, né? Outros formatos de dados não estruturados da mesma forma, na mesma estrutura relacional. Então, você tem formatos de arquivos do tipo JSON, formatos de arquivos chave-valor, onde você tem uma estrutura alinhada. Enfim, é muito complicado trabalhar com essas novas estruturas de dados semi-estruturados ou não estruturados num formato de DW, né? E a partir de tentativas de passar um pouco dessa dificuldade, surgiu a ideia do Data Lake, né? Que é um pouquinho diferente. Então, qual que é a ideia? A gente tem as nossas fontes de dados, mas ao invés de tratar os nossos dados, levar os nossos dados numa camada storage para bases de dados relacionais, a gente vai trabalhar com storage a nível de objetos, né? Onde a gente vai trabalhar os nossos dados, onde essa camada de storage vai aceitar qualquer tipo de dado que a gente eventualmente queira trabalhar. Então, JSON, XML, áudio, texto, música, vídeo, né? Tabelas em CSV, tabelas em outros formatos, arquivo binário, enfim, qualquer coisa, a gente consegue armazenar nessa estrutura de data lake, no storage de objetos, e a partir daí conseguimos fazer um outro tipo de operação com esses dados. Então, aqui começa, né, tá escrito os processos de ETL, e gradativamente esses processos de ETL, eles começam a dar lugar também a um outro tipo de processo que a gente chama de LT, a gente troca um pouquinho a ordem das coisas, né? Então, a gente extrai, carrega e depois transforma. Então, a gente vai trabalhando com os nossos
nossos dados ali no Data Lake, vai transformando, carregando, transformando, carregando, transformando, carregando, e vai fazendo todo esse pipeline de transformações, implementações de regras em cima dos arquivos que estão no Data Lake. Para isso, a gente vai usar, né, uma stack tecnológica específica, né, e vai abstrair um pouco, né, das bases relacionais, do tratamento via SQL. Em database, a gente vai começar a utilizar estruturas de processamento de dados distribuídas para poder fazer isso. Então, entra aí ecossistema Hadoop, entra aí MapReduce, mais à frente entra a tecnologia do Spark, né? Talvez hoje seja a coisa mais utilizada nos projetos de dados no mundo inteiro. E aí a gente tem uma parte final do processo, que a gente chama de camada de consumo, né? E aí tem dois fins, na verdade. Essa camada de consumo que vai continuar alimentando os reportes e o BI, ela ainda vai acontecer no formato do DW, então a gente não consegue abstrair do DW, a gente vai trabalhar ali numa dobradinha, né? Data Lake para store de objetos semi-estruturados e não estruturados. Mas a gente vai organizar esses dados e servir na estrutura de data marts para o BI e os reports a serem consumidos pelos usuários de negócio ou por outras partes do time, a gente vai ver. Ou a gente vai ter, por outro lado, um outro tipo de consumo, né? Como a gente está podendo ver do lado esquerdo aqui dessa parte, né? Não sei se vocês estão vendo o meu mouse, se está dando para ver, pessoal, né? Talvez não. Mas a parte onde a gente vai trabalhar com data science, né? Que normalmente a gente tem... beleza, o Bruno falou que está ótimo. Valeu, Bruno. Então, essa parte aqui onde a gente vai trabalhar com data science, a gente vai ter conexões direto com o Data Lake, onde a gente vai trabalhar com os objetos e aí sim preparar toda a parte que a gente precisa para fazer toda a parte de feature engineering, treino de modelos, né? Tudo que a gente precisa trabalhar nos dados para modelagem de machine learning, implantação em ambiente de produção desse tipo de solução, né? Mas aqui a gente está trabalhando numa dobradinha que a gente tem o Data Lake e do lado de cá a gente tem o DW ainda servindo esses dados para consumo analítico como data marts, né? E aí, pessoal, nos últimos 2 anos aí, a gente tem uma nova forma, uma nova arquitetura para pensar os projetos de dados chamada Lakehouse. Quais eram os principais desafios relacionados ao Data Lake? O Data Lake ele já representa um grande avanço imposto, né, pelo Big Data, da gente conseguir trabalhar com volumes de dados muito grandes a um custo muito baixo, principalmente se esse storage ele for em nuvem, né? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas, ao mesmo tempo, a gente perde algumas coisas que as bases de dados relacionais traziam para a gente, ou seja, consistência de operações, atomicidade, né? Controle de esquemas, controle de estrutura de dados, né? Uma governança um pouco mais firme, mais microestruturada. Então, a gente perde um pouco isso. E aí, a ideia do Lakehouse é justamente uma tentativa da gente sair um pouco, da gente vencer um pouquinho essas dificuldades, trabalhar na estrutura aberta e maleável que é o Data Lake, mas tentando manter o melhor do que a gente tem no DW, né? Deixa eu só parar para responder uma pergunta aqui do Johnny. Johnny está perguntando assim, Data Lake, então, pode ser considerado NoSQL? Na verdade, Johnny, o Data Lake, ele está além disso, tá? Porque o Data Lake, ele é um lago mesmo, né? Você consegue armazenar dados em formatos diversos, né? Eu consigo colocar uma tabela relacional, um CSV, consigo colocar mas eu consigo colocar coisas também não relacionais, né? Semi-estruturadas ou não estruturadas, como um JSON, um XML, um arquivo de texto, que pode ser só um texto, PDF, né? Enfim. Então, eu tenho vários formatos possíveis de serem trabalhados, mas quando a gente está pensando em NoSQL, a gente está pensando em bases de dados mesmo que conseguem trabalhar com formatos não relacionais. Aí nós estamos falando de MongoDB, né? Nós estamos falando aí né? Eu estou muito ambientado mais no ambiente nuvem, pensando em um contexto da AWS DynamoDB, estou pensando em Elasticsearch, estou pensando nesse tipo de coisa, tá? E aí, gente, qual que é o barato do Lakehouse, né? O Lakehouse é o surgimento de uma nova tecnologia que permite transações consistentes nos arquivos que estão no Data Lake, né?
Então, é uma tecnologia que é o seguinte, né? Qual que é o grande problema do Data Lake? Se eu tenho uma tabela, né, em um arquivo CSV, imagine, com 100 milhões de linhas, né? Ou vamos colocar um cenário comum, 1 bilhão de linhas, né? Um arquivo muito grande. E eu tenho um update para fazer em 10 linhas. Se eu for fazer isso na estrutura de Data Lake, para que eu consiga fazer o update dessas 10 linhas, eu preciso reescrever todo o arquivo contendo 1 bilhão, né? Porque é muito difícil fazer esse tipo de operação transacional no Data Lake. Ele não foi pensado para isso, é história de objetos, né? No Data Warehouse é muito fácil fazer, né? Ele é próprio para isso e fazer isso de uma maneira muito eficiente, mas no Data Lake é complicado. Embora o Data Lake tenha uma série de vantagens e coisas bacanas assim, em cima da DW. Mas o Lakehouse, pessoal, ele permite, é uma tecnologia que permite que a gente consiga implementar esse tipo de transação direto nos arquivos que estão no Lake, né? Então, eu consigo ter log de transações, eu consigo ter um controle de quais transações foram feitas no Lake, eu consigo ter um controle de fazer updates, ou inserts, ou deletes, ou operações, né, ACID, que a gente conhece já do ambiente relacional diretamente em cima dos arquivos que estão no Lake, né? Algumas tecnologias que ficaram famosas no mercado para poder fazer isso são o Delta Lake, né, do Databricks, talvez a tecnologia hoje mais utilizada para a implementação desse tipo de estrutura. A gente tem também o Apache Hud, né, que é uma implementação super bacana. A gente tem o Iceberg, né, tem outras também, mas talvez o Delta Lake, né, essa tecnologia do Databricks, seja mais utilizada para a gente implementar esse tipo de operação ACID nos arquivos do Data Lake. E aí, gente, junto a isso, junto a essa capacidade de implementar transações nos arquivos do Data Lake, que, aliás, pessoal, gera uma série de vantagens, né? Controle de esquema, uma performance muito melhor, muito superior assim, nas transações, log, controle, dá para fazer, inclusive, uma coisa super legal chamada time travel, né? Utilizando Delta Lake, a gente consegue ir e voltar em estados diferentes do nosso dado, é um negócio extremamente interessante. E aliado a isso, a gente tem um outro tipo de tecnologia que a gente começa a abstrair a presença do DW da nossa camada de consumo. Então, a gente pega o DW, que é uma instância de computação, uma database mesmo, que está lá servindo o BI, os reports e tal, a gente retira esse cara e coloca no lugar dele uma engine de consultas SQL distribuídas que vai rodar de uma maneira serverless, né? Então, o que é isso? Eu tenho um engine de Data Lake onde eu vou fazer requisições com consultas SQL, normal, que a gente está acostumado a fazer no relacional, só que essa engine ela vai rodar, ela vai executar essas consultas diretamente em cima dos arquivos que estão no Lake, né? Então, a gente começa a ter um ganho de performance, um ganho de escalabilidade e de redução de custos extremamente interessante. Então, essas duas peças, né, o Delta Lake ou seus similares que permitem executar transações no Data Lake, mais a presença de uma camada de consumo ancorada em um sistema, em uma engine de Data Lake, uma engine de consultas distribuídas, e não mais um DW, caracteriza essa arquitetura que a gente chama de Lakehouse, né? É um negócio super interessante. E aí, pessoal, hoje a maioria dos projetos de dados a gente está trabalhando nessa estrutura do Lakehouse, que é extremamente eficiente, a coisa mais moderna que a gente tem até então. Beleza, pessoal? Então tá aqui um caminho que a gente tem. Existem mais algumas coisas que a gente precisa pensar quando a gente está estruturando a arquitetura de um Data Lake, né? Que é o seguinte: o que a gente precisa em termos de camadas, no que a gente precisa providenciar em termos de serviços ou de operações que vão acontecer num Data Lake? Primeiro, obviamente, a gente tem uma camada de ingestão, né? A gente precisa de projetos a gente precisa de processos que vão pegar esse dado de fontes diversas, seja uma tabela relacional, seja um NoSQL, seja uma API, seja um arquivo, seja um scrapper, né, que faz ali a aquisição de dados da internet, né, enfim, de alguma maneira, e faz a ingestão desses dados no nosso Lake. A gente precisa de uma camada
de processos que façam uma transformação e implementação de regras de negócio nesses dados, façam limpeza, transforma, implementa regra, enriquece, né, etc. e tal. A gente precisa de uma camada de consumo para disponibilizar esse dado para consumo, tanto dos usuários de negócio ou dos analistas de dados que vão ter uma visão analítica desse dado, quanto para os times de ciência de dados e machine learning, né, que vão ter uma visão mais preditiva, que vão pensar modelagem preditiva, modelagem matemática desses dados, né? E a gente precisa de uma camada, de fato, para rodar modelagem e processo de inteligência artificial, né? Então, a gente precisa de uma camada onde a gente vai executar, de fato, treinamento de modelos, onde a gente vai embutir inferência de modelos. Nosso modelo vai rodar em batch, vai rodar online, né? A gente vai discutir um pouquinho dessas coisas daqui a pouco. Estou vendo até uma pergunta aqui do pessoal, né? Sobre criação de lakehouse, ferramentas. Eu vou comentar um pouquinho sobre ferramentas daqui a pouquinho, tá? E vou mostrar algumas arquiteturas, vou dar um panorama geral para vocês. Agora, de uma maneira transversal a isso, nós temos duas coisas extremamente importantes quando a gente vai pensar a arquitetura de dados. A primeira é a governança, tá? E quando a gente fala em governança, a gente fala de várias coisas. A gente fala de segurança, controle de acesso, permissão, autenticação. A gente fala de logs, a gente fala de observabilidade, que é uma palavra que está muito em voga também, né? Observabilidade. A gente fala de insights acionáveis, ou seja, ter processos no nosso data lake que ajudem de alguma maneira algumas decisões, alguns processos do negócio, né? E essa caixinha de governança, ela acaba sendo uma caixinha um pouco mais transversal no nosso data lake. E acima de tudo, pessoal, principalmente eu que estou muito inserido nessa área de arquitetura e engenharia de dados, é a garantia da excelência e da qualidade dos dados que estão sendo entregues, né? No fim das contas, um data lake, a construção de um data lake, a construção de um pipeline de dados, ela tem por fim maior garantir a entrega com qualidade assegurada desse dado, né? Eu sempre falo nas minhas aulas, no fim das contas, qual que é a maior entrega do engenheiro de dados? É o dado com qualidade assegurada, né? É aquela coisa, um pipeline de engenharia de dados bem feito, uma arquitetura bem feita, ela permite a entrega de um dado para o usuário de negócio na zona de consumo, em que de maneira nenhuma eu vou precisar fazer essa pergunta, que dado que está certo, né? Não vou ter um dado que não vai bater, né? Eu não vou ter uma métrica que não vou conseguir validar, enfim, vai ser um dado confiável, um dado testado, validado, né? Com todo o processo ali de aferição de qualidade, onde eu garanto a qualidade desse dado que está sendo entregue, beleza? Muito bem, pessoal. Aqui existem alguns desenhos de arquitetura que se tornaram clássicos, né? Que ficaram famosos. O primeiro deles talvez seja o mais conhecido, né? Que é esse desenho de arquitetura que a gente chama de arquitetura lambda, tá? O que é a arquitetura lambda? A arquitetura lambda ela é definida por essas duas camadas paralelas que a gente vê aqui, né? Eu tenho aqui no número 1, os meus dados que vão ser migrados para o nosso lake. E no lake, a lambda ela é definida por essas duas camadas. Uma camada batch, onde eu vou tratar os meus dados, né? Batch, traduzido em português, seria em lote, né? Eu vou fazer o meu tratamento em batch, em lote dos meus dados. Então, eu vou fazer o processamento desse dado uma vez ao dia, ou uma vez por semana, né? Eu vou fazer um tratamento consolidado desse dado e vou entregar esse dado para uma camada de consumo, né? Onde ele vai ser consultado pelos usuários em geral, mas em paralelo a isso eu vou ter o que a gente chama de uma camada rápida, né? Ou uma speed layer, né? Com outro tipo de ferramental, onde eu vou servir esse dado em real time ou quase real time, ou o mais próximo possível de real time, né? Ou seja, eu vou servir esse dado assim que o dado chegou, eu já tenho que colocar ele aqui na minha camada na minha camada de storage em tempo real. Ele está disponibilizado para consulta do usuário. Tão logo ele acontece, tão logo ele chega à existência, e eventualmente a gente vai implementar aqui também alguma camada de processamento em real time. Existem ferramentas específicas para a gente fazer isso, e a
a lógica é um pouquinho diferente do batch, né? Se a gente for dar um exemplo, pessoal, por exemplo, vamos pensar em uma coisa, processamento de operações de cartão de crédito, né? Por exemplo, né? Do setor financeiro. Que tipo de dado vai para a camada rápida? Eu posso ter um dado, por exemplo, todas as operações de cartão de crédito, eu vou lá, fiz uma compra no cartão de crédito. O dado que vai passar por essa camada rápida, né, cada transação que é feita, né, a gente chama de evento, esse evento é armazenado aqui, é disponibilizado imediatamente para consulta do usuário. Então, eu tenho em tempo real, por exemplo, quantas compras, quantas transações do cartão de crédito foram feitas por um determinado cartão, por uma determinada bandeira, enfim, sei lá, e eu vou acompanhando isso em tempo real. Agora, por exemplo, o processamento batch, eu já vou pegar todas essas operações de cartão de crédito e vou fazer uma análise com um dado histórico um pouco maior. Então, eu vou olhar para o dia, ou vou olhar para a semana, ou vou olhar para o mês, e vou começar a fazer o processamento de uma massa um pouco maior e vou entregar visões mais analíticas que consigam aprofundar mais os dados, mas que tenham um aporte histórico um pouco maior, né? Essencialmente, pessoal, na camada batch, a gente faz análises que entram no histórico dos dados, no real time, não é esse tanto o foco. A gente quer saber na hora o que está acontecendo na hora, ou ter algum tipo de métrica ou medida ou processamento o mais próximo possível do real time, né? Então, isso aqui é a arquitetura Lambda, tá? Outro tipo de arquitetura muito famosa é a arquitetura Kappa, tá? Que é bastante parecida com a Lambda. A diferença é que a gente não tem duas camadas, a gente tem apenas uma camada, né? Onde a gente vai ter um storage em tempo real, necessariamente, né? Vai ser uma camada rápida, e essa camada rápida vai entregar os dados para um layer de storage, né? Para uma camada de storage, para um data lake, por assim dizer. Na necessidade da gente fazer uma análise histórica, né? Fazer uma analítica um pouco mais histórico desse dado, esse dado tem que voltar para a camada de processamento, ser reprocessado, né? E alimentar aqui os reportes e os BIs, né? Que nos interessam. Esse procedimento da gente voltar o dado para a camada de processamento quando a gente trabalha com real time, ele não é trivial, né? Até por isso que a arquitetura Kappa é uma arquitetura que a gente vê bem menos no mercado, ela é menos implementada, que ela é difícil, né? Ela é chatinha de ser implementada, não é nada trivial, né? Existem algumas ferramentas, tem até nessa imagem aqui alguns nomes de ferramentas que nos ajudam nesse tipo de implementação, mas ela tem essa lógica um pouco diferente da arquitetura Lambda, né? Outra arquitetura também que ficou muito famosa é essa arquitetura chamada Unifield, né? A arquitetura Unifield ela é muito parecida com a Lambda, ela pressupõe duas camadas em paralelo, uma camada analítica, né? Ou de processamento batch e uma camada rápida, né? Real time. A grande diferença é que essa arquitetura ela já pressupõe processos de inteligência artificial, tanto com a estimação de modelos, com a predição de modelos e enriquecimento dos dados em tempo real, acontecendo aqui diretamente na nossa camada rápida, tá? Então, isso aqui traz um elemento, um complexificador, né? Traz um elemento um pouco mais robusto para ser implementado, mas é uma arquitetura também bastante robusta, né? E que já está ancorada na literatura e já tem alguns casos, né, no mercado de implantação. Tem uma perguntinha aqui do Bruno que eu vou pegar aqui. Log de monitoramento da aplicação em tempo real é igual a speed layer? Bruno, não é igual porque assim, os logs de monitoramento eles podem ser processados na speed layer, mas a speed layer ela está além disso. A speed layer nós estamos trabalhando os dados, né? À medida em que eles existem, eles chegam e a gente entrega ele no final para consumo o mais rápido possível, tão logo ele exista. Então nós estamos falando assim, vamos voltar no nosso exemplo de cartão de crédito. Eu que sou analista, eu estou vendo um dash aqui na minha frente, né, um BI em tempo real. Você fez uma compra no seu cartão de crédito, eu quero o tempo mais curto possível, medido em segundos, né, normalmente,
eu quero visualizar na minha tela ou contabilizar a compra que você acabou de fazer, né? Então, essa é a lógica do tempo real. E a gente trata, né, os dados como eventos, né? A gente usa muito essa nomenclatura para poder trabalhar dados em tempo real. Eventos. Toda vez que um evento aconteceu, eu vou tratar esse evento, eu vou colocar ele para visualização analítica ou processá-lo no tempo mais rápido possível, né? Ou mais próximo possível do tempo real, tá? Logs podem estar envolvidos nessa lógica, mas a camada rápida ela é um pouco mais abrangente do que isso, tá? Muito bem, pessoal. Então, essas são as 3 arquiteturas clássicas, né? As arquiteturas mais famosas de dados que a gente tem relacionadas à construção de um data lake. Essas arquiteturas, em alguma medida, elas são conhecidas com implementação em cloud. Então, por exemplo, aqui a gente tem um desenho de uma implementação, o que seria assim, vamos chamar de uma meia lambda, né? Uma meia lambda, porque aqui a gente está implementando apenas a camada batch, né? E essa implementação, perceba que ela é uma implementação full cloud, né? Ela é totalmente cloud-based, completamente ancorada em serviços AWS. O que está acontecendo aqui só para a gente ver, né? A gente tem uma base de dados, fonte, né? A gente está usando um serviço aqui no meio, né? Para fazer uma conexão da VPN, né? Da rede privada, onde esse dado está armazenado com a VPC, né? Ou a rede privada da AWS. A gente está usando um serviço aqui chamado DMS, né? O Database Migration Service, para fazer a migração automatizada de dados que estão nessa base de dados para o Lake. A gente está usando o Lambda e uma API aqui para poder... Normalmente a gente usa isso para ou trigar isso, né? Ou fazer algum tipo de transformação mais simples e armazenar no nosso Data Lake, que está ancorado no serviço chamado AWS S3, né? Que é o serviço de storage de objetos da AWS. Aqui eu tenho um Key Management Service, que basicamente é um serviço para gerenciamento de chaves de acesso, né, para aumentar, ajudar a melhorar um pouquinho a segurança do nosso Data Lake. Eu tenho aqui em cima um serviço chamado AWS Glue, que é basicamente o serviço de cluster Spark, só que serverless, né? Spark gerenciado. Eu coloco no Glue um código Spark, esse código Spark vai ser executado, eu não vejo máquina, não vejo cluster, eu não configuro nada, e veja que tem uma setinha saindo do S3, passando na transformação aqui no Glue, e voltando para o S3, né? Configurando aqui aquele negócio que a gente chamou de LT, né? Então, eu coloquei, eu carrego, transformo, vou fazendo isso, né? E aí eu tenho 2 caminhos possíveis, né? Um final aqui é uma camada de consumo onde a gente está utilizando o serviço Amazon Redshift, que é o serviço de DW, o serviço de Data Warehouse da AWS, né? E daqui a gente vai alimentar BI, né? Reports, etc. E eu tenho um outro final aqui em que eu estou utilizando um crawler, né? Para construção automatizada de metadados das tabelas que estão no Lake. Estou usando o Glue Catalog, né, que é um catálogo de dados desses dados que estão disponibilizados lá, e estou usando o serviço chamado Amazon Athena, que é uma instância daquilo que eu falei para vocês, que é um engine de Data Lake, né? O Athena é um serviço baseado numa ferramenta open source chamada Presto, que faz o quê? É um engine de consultas distribuídas em que eu consigo fazer uma consulta SQL e essa consulta ela é executada diretamente em cima dos arquivos que estão no Lake, né? Então, aqui eu tenho um cluster, eu tenho uma instância de computação acontecendo, é uma database mesmo, um DW, né? Otimizado, escalável, super robusto, né? Redshift. E aqui eu não tenho uma instância de computação, eu tenho um engine de Data Lake que, à medida que eu for colocando requisições para ela vai for colocando consultas para ela vai executando essas consultas em cima dos arquivos que estão no Lake. Beleza, pessoal? Então, esse aqui seria um exemplo de uma meia lambda, né? Na AWS, só a camada batch, né? A gente pode implementar qualquer uma das arquiteturas, né? A AWS está cheia de serviços para a gente usar, serviços super bacanas, né? Esse aqui é mais um exemplo. Vou trazer outro exemplo agora para vocês, de uma implementação parecida, mas agora no Google Cloud, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa, mas o que a gente faria aqui, né? A gente tem
arquivos on-premises, a gente tem aqui uma database on-premises, a gente tem aqui, né, servidores FTP, a rede, temos fontes de terceiros, uma API, alguma coisa do tipo. Esses dados eles são migrados, né, para um data lake através do serviço de storage transfer, e vão ser armazenados no data lake utilizando o serviço do Google similar ao S3 chamado GCS, que é o Google Cloud Storage, né? É o storage de objetos do Google, que é exatamente a mesma coisa do S3, né? A gente está usando aqui o Data Fusion para construir algumas pipelines de processamento batch, e aí a gente vai ingerir esse dado para a camada de consumo. Aqui, na verdade, não é Data Lake, porque não é esse o conceito do BigQuery, deveria estar escrito aqui DW, né? Mas tudo bem. A gente está servindo aqui um DW, né, para consumo desses dados, utilizando o DW do Google chamado BigQuery, né, que é uma ferramenta famosíssima, muito bacana, muito eficiente, muito robusta, funciona bem demais, assim, é bem impressionante. E aqui a gente tem o Cloud Data Catalog, né, que é o catálogo de dados também do Google, similar ao que a gente explicou do Data Catalog da AWS. E aqui a gente tem mais dois serviços sendo representados, um de logs e monitoramento, né, o Google Logging, e aqui o Cloud Composer, né, para a gente fazer orquestração, né, pipelines de processos dos nossos processos no Data Lake, beleza? Eu trouxe também aqui um exemplo de uma imagem de implementação dessa arquitetura, agora um pouquinho diferente, na Azure, né, que é um outro provedor de nuvem da Microsoft. Então, aqui já, por exemplo, já tem uma coisa um pouco mais parecida com uma Lambda, né? Então, a gente tem alguns dados aqui de estrutura relacional, são ingeridos, né, através de pipelines numa estrutura de Data Lake, utilizando Data Lake Storage, né? Por outro lado, paralelo aqui, olha só como é que está esse desenho. Né, a gente tem dados aqui de click streams, né? Nós temos dados de clique, né? Que são coisas também bastante analisadas nesse sentido, e dados de sensores, de hardware de IoT, né? Enfim, qualquer tipo de sensor. E a gente está utilizando um serviço do Azure chamado Event Hub, né? Justamente para processamento de eventos em tempo real. Veja que esses eventos eles podem vir para o Data Lake para a construção de um histórico, mas eles vêm aqui para uma camada que ele está chamando aqui de Prep and Train, né? Preparação de dados, né? Ou treinamento de modelos utilizando essencialmente o Apache Spark. E a gente pode servir esses dados de duas formas. Na camada rápida, a gente vai precisar de storages um pouco mais pensados para esse tipo, né, de serviço mais rápido, com a latência muito baixa. Então, aqui ele está propondo usar o Cosmos DB, né, que é um NoSQL da Microsoft, que tem uma latência muito baixa, tem um tempo de resposta assim, incrível mesmo. Realmente é para você ter dado em tempo real, assim, o mais próximo possível de tempo real. E aqui em cima a gente vai ter o Synapse Analytics, né, para algum processamento, o Analysis Services, e aqui uma camada de BI, de reporting, com o famosésimo Power BI, que todos nós conhecemos, talvez a ferramenta de BI mais conhecida aí hoje no mercado, né? Então, pessoal, o que acontece? Aquelas camadas, aquela arquitetura, lá atrás ela começa a ser feita on-premises, mas por diversas razões, entre elas, melhoria de performance, melhoria de confiabilidade. Quando eu falo confiabilidade, é eu garantir que uma solução ela não vai cair, não vai parar de funcionar ou vai se recuperar sozinha. Melhoria de escalabilidade, né? Se eu tenho uma solução que vai servir 10 pessoas, essa pessoa consegue servir 10 e um pouco espaço de tempo consegue servir 10 milhões né, sozinha, faz esse escalonamento sozinho de maneira eficiente. Redução de custo, né, por vários motivos. Esse tipo de projeto está migrando cada vez mais para a nuvem. Hoje, por exemplo, na A3Data, né, que é a empresa onde eu sou CDO, eu acho que nós temos, sei lá, 30, 40 projetos, e 1 ou 2 devem ser em estrutura on-premises, estrutura local, mas a grande maioria esmagadora é em nuvem, por todos esses motivos e mais alguns, né, que eu mencionei, que a gente pode eventualmente conversar, né? Agora, um outro movimento que também acompanha essa migração das arquiteturas de dados para a nuvem
Inclusive, eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas nós temos um bootcamp no IGTI específico sobre isso, chamado Engenheiro de Dados Cloud, né? Que inclusive eu sou professor e coordeno esse bootcamp também, né? É uma proposta super nova e totalmente alinhada com as últimas expectativas do mercado. A gente acaba trabalhando muito disso que nós estamos falando lá, mas junto com esse movimento de migração para o cloud, o que a gente tem junto a isso? A gente tem um outro movimento muito forte em direção ao uso de tecnologias open source. Tá? Então, a gente começa a trabalhar com algumas ferramentinhas, com algumas ferramentas open source, né? Por exemplo, o Kafka, que hoje é a ferramenta mais utilizada para a implementação de pipelines em tempo real, né? Ele é um storage, ele é um hub de eventos, e ele pode servir também para processamento de dados em tempo real. O Apache NiFi, que é uma ferramenta de orquestração, mas tem sido bastante utilizada pelos times de dados como ferramenta de ingestão. A gente tem o Apache Spark, que dispensa introdução, né? É a ferramenta de processamento de Big Data hoje disparado, mais utilizado no mercado, assim, né? Engenheiro, quem quer ser engenheiro de dados aí, basicamente é código Spark que a gente fica fazendo o dia inteiro, né? E algumas coisas de plataforma, de deploy, enfim. O Airflow também, o Apache Airflow, que é uma ferramenta muito forte que está sendo utilizada para orquestração e construção de pipelines de dados, né? O Elasticsearch, que é um sistema de busca, né? Um sistema de search muito eficiente, serve dados com latência extremamente baixa. O Hive, né, que faz parte do ecossistema Hadoop, é um Metastore, né, que ainda serve até hoje os storage de objetos em nuvem. O Superset e o Metabase são duas alternativas open source de ferramentas de BI, ferramentas de visualização e análise de dados também muito eficientes, muito utilizadas. O Data Hub, que é uma ferramenta super interessante para implementação de governança de dados. Então, o Data Hub ele tem algumas features muito interessantes. A gente consegue no Data Hub trabalhar catálogo de dados, então metadados, né, dados sobre as tabelas, tipo, quem é o dono, regras de negócio implementadas. A gente consegue trabalhar data lineage, né, saber qual é o processo de construção daquele dado, fazer buscas em cima das bases de dados que a gente tem. Então, uma ferramenta extremamente interessante, né, começou a ser desenvolvida no LinkedIn. Temos o Kubeflow, que é uma ferramenta para machine learning, né, que também começou a ser desenvolvida pelo Google, com um stack impressionante, assim, tanto para treinamento, deploy e construção de pipelines específicas para machine learning. E aí, pessoal, esse movimento, né, aqui estão apenas algumas, tem diversas outras ferramentas open source que são usadas hoje no mercado, mas o que todas essas ferramentas, e mais algumas delas, têm em comum é que essas ferramentas, inclusive, principalmente as mais modernas, né, as mais atuais, elas todas estão sendo pensadas para funcionar em cima desse cara aqui, né? Em cima do Kubernetes, né? O Kubernetes, para quem não conhece, é uma ferramenta de orquestração automatizada de containers, né? Então, é uma ferramenta que... Tá, pessoal, agora fala em português. É uma ferramenta que automatiza de uma maneira extremamente eficiente o deploy, a implantação e a atualização de aplicações de qualquer tipo, né? Pensando no ambiente de encapsulamento, né? Em que a gente chama de containers, né? O containerização de aplicações. Então, gente, o Kubernetes é uma coisa que já é bastante utilizada pelos times de software, né? De engenharia e desenvolvimento de software. Mas o Kubernetes ele tem sido utilizado como ferramenta de plataforma para deploy, implantação e gerenciamento de projetos de dados com muito sucesso, com muita eficiência. E o Kubernetes em si, ele garante várias coisas, ele garante escalabilidade, ele garante confiabilidade dos processos, ele garante um nível extremamente alto de automatização e, por consequência, um ganho de velocidade impressionante nos processos de deploy, né? No nosso bootcamp, por exemplo, nós temos um módulo exclusivo sobre o Kubernetes, ele está acontecendo nesse momento, inclusive, assim, né? Nessa semana o pessoal está fazendo essas aulas. Então, assim, é uma ferramenta que chegou com uma força impressionante, né?
E todas essas ferramentas do nosso ecossistema de engenharia de dados, principalmente as mais modernas, elas já estão sendo desenvolvidas já com o deploy pronto para serem implantadas numa estrutura do Kubernetes, né? E o que trabalhar com o Kubernetes? Até eu estou vendo que o Rodrigo fez um comentário aqui. Ah, boa. Rodrigo está falando aqui. Ah, Rodrigo é aluno, bacana demais. Conseguiu fechar a parte do Docker, né? Que é uma tecnologia de containers, e vai começar agora a parte do Kubernetes. Sensacional, Rodrigo, né? E aí, o que isso traz de vantagem para a gente, pessoal, trabalhar com o Kubernetes, né? Primeira coisa, redução de custos, porque o Kubernetes a gente vai condensar as nossas aplicações em uma estrutura de um cluster, né? Onde o próprio Kubernetes vai fazer a alocação de recursos para cada componente das nossas aplicações de maneira totalmente otimizada, né? Ele faz isso sozinho. A gente vai ter um nível incrível assim, de automatização e, por consequência, redução de tempo, tanto no deploy quanto na atualização de aplicações de dados. Então, a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira impressionante. Uma outra coisa, pessoal, que é muito interessante quando a gente pensa em Kubernetes, é que quando a gente tem arquiteturas que são totalmente baseadas em serviços nuvem, a gente consegue subir isso de uma maneira muito eficiente, muito rápido, né? Porque é tudo muito fácil na nuvem, mas a gente fica um pouco dependente daquela nuvem. Se por alguma razão a gente quiser trocar de um provedor de nuvem para outro, pode ser que a gente tenha alguma dificuldade e, na maioria das vezes, a gente vai ter que reimplementar alguns processos para que a gente consiga fazer uma coisa desenvolvida para funcionar na AWS, funcionar no Google, funcionar no Azure e vice-versa. O Kubernetes, pessoal, ele é ele é uma plataforma de infraestrutura completamente portável. Isso quer dizer que se eu trabalhar com Kubernetes na minha máquina, ou no servidor que eu tenho na empresa, ou na AWS, ou no Google, ou no Azure, ou em qualquer outro servidor, ou qualquer outro provedor de nuvem, o Kubernetes vai ser o mesmo, igualzinho, sem tirar nem pôr, né? Então, a gente consegue criar uma estrutura totalmente portável. Então, se eu quiser sair de um provider de nuvem e ir para outro, tipo, amanhã é pesado, né? Mas assim, semana que vem, a gente consegue, porque o Kubernetes ele vai funcionar do mesmo jeito, né? Estou vendo aqui um comentário do Bruno, exatamente, Bruno, sem lock-in. A gente usa muito essa expressão lock-in, né? Quando você está preso, né, um provedor de nuvem, então, no Kubernetes você consegue aproveitar o que a nuvem te oferece de melhor e sem ficar preso aquilo ali, né? Você consegue trabalhar de maneira mais livre, né? De maneira portável. O Henrique está fazendo uma pergunta super interessante aqui. Por onde começar? Cara, concordo com você que pensar arquitetura de dados, engenharia de dados pode ser muito overwhelming, assim, né? Pode ser meio... muita coisa, né? Muita tecnologia. Por onde que eu começo? Olha, minha recomendação para você tem um MBA muito bom no mercado, que é o MBA Engenheiro de Dados do GTI, né? Que você vai ter todas essas tecnologias. Esse MBA é formado por 2 bootcamps, engenheiro de dados ou engenheiro de dados cloud. Eles funcionam de maneira complementar. E, cara, é uma proposta nova, desenho novo, foi feito esse ano, né? A gente atualizou esses programas esse ano. E uma preocupação é que esses programas eles estivessem 100% alinhados com a mais atual expectativa do mercado. Tudo que a gente está implementando nos nossos projetos de dados hoje, que os engenheiros de dados que trabalham no meu time estão botando a mão na massa hoje, o pessoal vai estar desenvolvendo isso no Bootcamp. Todas essas tecnologias que a gente mencionou aqui estão sendo trabalhadas lá. Beleza? E, por fim, galera, confiabilidade e escalabilidade, ou seja, o Kubernetes ele permite que a gente tenha uma estrutura que não vai quebrar, que a gente vai garantir que ela consiga se recuperar sozinha, né, e que a gente consiga escalar de uma maneira totalmente automatizada. Beleza, pessoal? Então, para encerrar aqui o nosso papo, vou fazer uma recapitulação rápida aqui e vamos aí para as perguntas, comentários, né? Primeira coisa, a gente viu a evolução da arquitetura de dados, que saiu de uma estrutura de data warehousing e caminhou em direção ao data lake, mais recentemente, nos últimos 2 anos, para
o Lakehouse, utilizando essas tecnologias do Delta Lake, do Apache Hood, né, do Iceberg, e das engines de Data Lake, como o Presto, né, o Athena, etc. Né? A gente tem arquiteturas totalmente cloud-based, né, hoje, que trazem resultado muito rápido, melhora o custo, mas elas causam esse fenômeno que a gente chama de lock-in, né, que a gente fica um pouco preso aos providers de nuvem. E, por fim, o Kubernetes chega com força total, né, sendo utilizado com muito sucesso nos projetos de dados, gerando uma automação enorme, um grau enorme de confiabilidade e escalabilidade e permitindo a portabilidade do nosso ambiente de uma maneira muito simples e muito eficiente. Beleza, pessoal? Acho que eu fiz uma... Ah, sim, voltei. Pronto, pessoal. Agora sim, beleza. Então, com isso, encerro. Né? Gostei demais de trocar ideia com vocês. Quero ouvir aí comentários, perguntas. Não sei se eu falei demais, se nós temos tempo para isso, mas Nada, né, Neilson. é isso aí. Bom demais. Não falou demais, não. O pessoal está aí lotando o nosso chat de perguntas. Então, assim, na verdade, é o nosso tempo que é sempre escasso, né? Infelizmente, porque os debates são muito produtivos, são muito interessantes, né? Então, assim, eu peço até desculpa dos nossos participantes, porque alguns questionamentos, algumas dúvidas, infelizmente, a gente não vai conseguir, não vai ter tempo para responder. Mas eu tenho certeza que o professor Neilson depois vai deixar aí o contato, né? Pode deixar o LinkedIn, enfim, alguma informação do tipo, né? Não pode, professor? Com certeza. Maravilha. E Com aí, pessoal, certeza. Eu vou para que deixar vocês aqui. possam ter essa interação, perfeito. E é claro, né? É claro, sem querer, mas já querendo, fazer aquele merchan, né? A gente tem os nossos cursos onde vai ter tem um tempo muito maior para debater temas tão interessantes e intensos, como que hoje foi debatido pelo professor Neilson. Mas vamos lá, porque a enquete, vamos para a enquete, Boa. porque nós temos aqui, já saindo daqui a pouquinho, um resultado de algumas perguntas aí. Só, por favor, Túlio, coloca lá só para a gente ver o que está perguntado. Não fecha ainda não, é só para a gente repassar. Tá, pessoal? Então ainda nós temos aí, quem não respondeu pode responder ainda. Tá? Qual dessas não é uma vantagem de usar o Kubernetes em projetos de dados? Qual dessas features define o Data Lakehouse? Isso é a única para o Lakehouse, beleza? Então vamos lá para o chat. Vamos lá para o chat. Já fechamos? Já fechamos? Já fechamos, pessoal. Já fechamos. Olha aí. Tranquilo. Não tem problema não, pessoal. Não deu tempo de responder. Não tem problema para quem não deu tempo, porque a gente teve aí muito participante responder. Não tem problema, pessoal. Negócio aqui é ágil. Negócio aqui é rápido, não é, Neilson? Isso aí. Acho que acabou de abrir de novo aqui, Paulo. Acabou de abrir de novo. Então a gente deu essa canja aí. Temos essa canja aí, pessoal. Abrimos aí novamente. Show de bola. Vamos subir o chat um pouquinho para a gente poder ler algumas dúvidas aí, enquanto o pessoal vai lá respondendo. É de supetão mesmo. A gente não vai avisar quando for fechar, não. Fechou, fechou. Professor, é engenheiro cloud ou engenheiro de dados, o curso que você comentou anteriormente? Boa. Então, Paulo, na verdade, nós temos um MBA no GTI, né? O MBA chama Engenheiro de Dados, né? O MBA é um programa muito completo, inclusive até a gente vai falar um pouquinho dele amanhã. Eu vou estar com vocês novamente, pessoal, às 6 da tarde, falando um pouquinho da proposta desse MBA. Ele é uma proposta totalmente nova, né? Foi atualizado este ano de 2021, onde a gente teve essa preocupação de trazer um conteúdo que fosse totalmente alinhado às expectativas mais atuais do mercado, né? A gente quis trazer os projetos a tecnologia que a gente está usando nos projetos que a gente faz durante o dia, nos clientes, a gente trouxe para esse MBA para preparar vocês para os processos seletivos e para ingressar nesse mercado, até porque, Paulo, né, você provavelmente deve saber disso, o mercado de dados está extremamente aquecido e eu arrisco falar que disparado a figura mais quente desse mercado hoje é o engenheiro de dados. É o cara que está todo mundo procurando, ninguém acha, está com um salário excelente, extremamente competitivo no mercado, né? Mas é uma proposta a economia toda funcionando, nova. né? A oferta e a demanda, né? Exatamente, tem pouca gente. Exatamente. Funcionando demais, assim, né? Então, o MBA, né? A gente vai falar um pouquinho dele amanhã. E o MBA ele é composto na nova proposta por 2 bootcamps, né, que acontecem. Os bootcamps são Engenheiro de Dados, é um bootcamp, e a gente tem outro bootcamp chamado Engenheiro de Dados Cloud.
O engenheiro de dados ele é um pouco mais voltado para processos de engenharia de dados, né? Nem tanto a parte de cloud, e o outro é voltado mais a processos de engenharia de dados ancorados dentro da parte de cloud, onde a gente fala um pouquinho dessas coisas do Kubernetes, como utilizar o processamento de Big Data em nuvem, arquitetura de dados em nuvem. A gente acaba, mas eles são meio complementares, assim, né? E aí o pessoal do MBA, além disso, eles têm uma outra proposta que faz parte do MBA, né? Dá para fazer só o bootcamp, mas fazendo o MBA a gente tem uma série de vantagens, tem outras coisas, tem um projeto aplicado, tem orientação, né? Enfim, tem uma série de vantagens. Beleza, show de bola. Vamos lá. Será que a gente já consegue para enquete? Já Bora. responderam, pessoal? Vamos lá, agora foi. Vamos fechar essa enquete aí. Vamos fechar essa enquete. Aí, boa. Agora sim, ó. Agora beleza. Agora teve muita gente respondendo, né? É isso aí. Pessoal, então vamos lá. Primeira pergunta, qual destas não é uma vantagem? Não é uma vantagem de usar o Kubernetes em projeto de dados? Olha aí, 66% respondeu que a maior aderência é um provedor de nuvem. Professor, comenta pra gente. Excelente, galera. A maioria aí foi certinho e veja que qual não é uma vantagem, né? O Kubernetes ele garante para a gente confiabilidade, garante escalabilidade, automação, mas justamente o que ele permite é portabilidade. Então, a gente não fica aderente, não fica preso, né? Num provedor de nuvem, a gente consegue transitar de um para o outro com muita liberdade, com muita facilidade. Maravilha. Vamos para a segunda pergunta aí. É a seguinte, qual dessas features define o Data Lakehouse? Isso é única para o Lakehouse. Vamos lá. A maioria respondeu aí possibilidade de trabalhar com dados não estruturados e semi-estruturados. É isso mesmo? Acho que teve uma pegadinha aí, né, Paulo? Porque, no fim das contas, né, a possibilidade de trabalhar com dados não estruturados e semi-estruturados, a gente pode fazer isso no Lakehouse, mas a gente pode fazer isso no Data Lake também, sem ter o Lakehouse implementado, né? Então, essa coisa não define o Lakehouse. Orientada a ELT, a gente pode ter processo de ELT no Lakehouse e no Data Lake também, pode ter nos dois, né? Eu vou pular a resposta correta. A presença obrigatória de um DW também não, né? Porque a gente não precisa ter um DW nem no Data Lake e nem no Lakehouse. Mas o que define, de fato, é a possibilidade da gente executar transações ACID, né? Transações consistentes direto nos arquivos do Data Lake. Então, a gente tem logs de transação, a gente consegue fazer update de linhas, assim, arquivos do Data Lake de maneira muito eficiente, utilizando essa tecnologia do Lakehouse, e isso é o grande definidor desse tipo de arquitetura. Beleza? Beleza. Olha só, Nilson, é com grande pesar, né, que eu vou ter que despedir, a gente vai ter que se despedir, né, por aqui. Né? Amanhã você está aqui respondendo, inclusive, a pergunta do Vinícius. Amanhã você vai responder a pergunta do Vinícius às 18 horas. Qual a diferença entre MBA e a trilha de especialização? Amanhã você responde essa pergunta para a gente às 18 horas, Neilson? Beleza, pode deixar que eu vou responder sim, vou estar com o pessoal. Beleza. Porque, Vinícius, amanhã às 18 horas, me corrija, por favor, Neilson, se eu estiver errado, mas amanhã vai ser um momento onde você vai falar um pouquinho sobre carreira, mercado de trabalho e sobre como o IGTI pode auxiliar o profissional no aperfeiçoamento, no aprimoramento e no crescimento diante das oportunidades que o mercado vem oferecendo. É isso mesmo, o assunto de amanhã? É isso mesmo, exatamente. A gente vai falar um pouquinho de mercado, carreira, tecnologias utilizadas, processos seletivos, o que o mercado precisa e como que a gente pode ajudar. Maravilha, show de bola. Bom, o pessoal está agradecendo bastante. Obrigado, Felipe Soares, obrigado, Fabiano Borges, obrigado, Valério, e obrigado, claro, a Neilson, que deixou saudade já na turma. A turma está toda aqui querendo que você fique, mas eu tenho certeza que também vão gostar bastante do nosso próximo palestrante, porque vem aí com conteúdo muito mais também, um conteúdo também bem apurado, um conteúdo muito bom também. Então, Neilson, te agradecer mais uma vez. Amanhã você estará aqui conosco às 18 horas. Te esperamos também ansiosos para que você possa dar sua palavra a respeito também do mercado de trabalho e a carreira relacionada à área de dados. Beleza? Boa. Bacana demais, Paulo. Obrigado, pessoal. Gostei demais, prazerar estar com vocês aqui essa noite. Show de bola. Quem assim desejar, me adicione no LinkedIn, nas mídias sociais, para a gente manter aí o contato, né? E vocês vão ficar com uma palestrante agora que eu conheço bem,
gente finésima, crânio, geninha, sabe pra caramba, vai ser muito bom. Ó, é spoiler, é spoiler. Eita! lá, Valeu demais, então vamos galera. lá. Um grande Eu vou abraço a agradecer, todos aí. Neilson. Obrigadíssimo. E, ó, eu costumo dar aquele intervalo, mas dessa vez não vai ter não, viu? Vamos dar intervalo não, Boa. vamos direto para a próxima palestrante, já que o Neilson já soltou o spoiler. E, ó, e vou dizer, é boa de serviço mesmo, viu? Vamos lá. Neilson, obrigado, valeu.